Paz e bem, amados irmãos e amadas irmãs, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso programa A Serviço do Reino, diretamente aqui do Santuário Frei Galvão, da nossa querida cidade de Guaratinguetá, terra do primeiro santo brasileiro. Bem-vindo! Hoje nós, estando aí na Semana Santa, iremos aprofundar um pouco mais sobre a mística, sobre a proposta da igreja, a proposta de Deus para a vivência desses dias onde meditamos a paixão, morte, para bem celebrarmos a ressurreição de nosso Senhor no domingo de Páscoa. Estamos aí vivendo esse clima, infelizmente não como gostaríamos de celebrar devido às restrições da pandemia que estamos vivendo, mas estamos aí cheios de fé, de entusiasmo, porque o essencial precisa estar fortalecido dentro do nosso coração. Então vamos nos aprofundar sobre esse tema no dia de hoje. Uma vez mais aproveito para te convidar, vai lá nos últimos encontros, nos últimos programas. O último programa recebemos aqui o Padre Douglas e nós aprofundamos um pouco mais sobre o ano da família que a igreja iniciou no dia de São José. Então temos 2 anos temáticos aí, conversando entre si, como diz o nosso Padre Douglas, e temos aí também uma grande oportunidade de pegarmos esse documento, Amoris Laetitia, e crescermos enquanto família cristã, crescermos nos valores do reino, nos valores do evangelho. Então aproveite esse ano da família, aproveite o ano de São José e esta Semana Santa que já estamos vivenciando, aproveite também para crescer na espiritualidade, na comunhão com o nosso Senhor. Com muita alegria, hoje nós recebemos aqui o nosso querido Padre Carlinhos. Bem-vindo, Padre. Opa, obrigado pelo convite, aí estamos aí de volta. Amém. O Padre Carlinhos já está com saudade, Padre? Aqui de volta a casa, né? Padre Carlinhos que acaba de assumir uma missão aqui na nossa arquidiocese, na Paróquia Santo Afonso, cidade Aparecida, né? E recentemente aqui entregou os trabalhos do santuário para os nossos irmãos franciscanos, mas aqui está, manifestando aí a nossa comunhão permanente com a nossa família franciscana. E queridos irmãos, vamos então começar o nosso programa ouvindo aí a palavra de Deus, que é luz para a nossa vida. Vamos cantar, Aline? Eu quero entender melhor tua palavra, de amor. E nós vamos ouvir então do Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo 1 seguintes. Ao se aproximarem de Jerusalém, diante de Betfagé e de Betânia, perto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide ao povoado que está à vossa frente. Entrando nele, encontrareis imediatamente um jumentinho amarrado, que ninguém montou ainda. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos disser: Por que fazeis isso? Dizei: O Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta. Foram e acharam um jumentinho amarrado na rua junto a uma porta e o soltaram. Alguns dos que ali se encontravam disseram: Por que soltais o jumentinho? Responderam como Jesus havia dito. E eles o deixaram partir. Levaram a Jesus o jumentinho, sobre o qual puseram suas vestes, e ele o montou. Muitos estenderam as vestes pelo caminho, outros puseram ramos que haviam apanhado nos campos. Os que iam à frente dele, os que o seguiam, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem do nosso pai Davi. Hosana no mais alto dos céus. Entrou no templo em Jerusalém e, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Semana Santa, tempo de fé, tempo de um aprofundamento maior no mistério da nossa salvação, na encarnação do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus, tudo que Ele experimentou, tudo que Ele sofreu, o drama humano em paralelo com a proposta da vida divina dele a todos nós também. E esta semana nós estamos vivendo de modo diferenciado, como no ano passado, mas a nossa igreja aí com esse grande desafio da pandemia, mas, como eu disse no início, sem perder a fé, sem perder a esperança e buscando fazer com que toda a mística dessa semana atinja o nosso coração e gere os frutos que tem que gerar na nossa vida espiritual e no nosso caminho de fé. Então, mais uma semana em meio a tantos desafios da pandemia. Mas aqui estamos nós, também com o auxílio desse programa, para crescermos e aprofundarmos mais sobre essa proposta da igreja e que você possa mesmo desfrutar disso. Esse texto que nós acabamos de proclamar aqui é o texto que abre a Semana Santa, no Domingo de Ramos. Padre Carlinhos, esse é o texto então que a gente, eu me lembro bem das comunidades ali, a gente sempre traz na memória, antes da procissão de Ramos, quando era possível se fazer, a comunidade se reunia ali, e assim nós fazemos memória desse episódio da vida de Jesus, onde ele entra triunfante em Jerusalém, montado num jumentinho, e tudo isso é muito significativo, não é, Padre? Exatamente. Então, a começar aí pelo Domingo de Ramos, Padre, qual que é o significado, como ajudar o nosso povo a bem vivenciar a Semana Santa, começando aí por esse primeiro dia que vivenciamos, que foi o Domingo de Ramos, e por aí nos dias seguintes. Bom, vamos então começar a fazer uma linha histórica aqui. Vamos pegar o Natal. O Natal tem muito a ver com a Semana Santa que a gente está vivendo. Quando a gente se encontrou aqui uma vez para falar a respeito do Natal, a gente se lembra que nos textos bíblicos que falam do nascimento de Jesus, quais foram os 3 presentes que Jesus ganhou quando ele nasceu? Ouro, incenso e mirra. E aí nós chegamos a falar que a mirra significava o quê? A morte de Jesus. Que mirra era um elemento usado para poder preparar os corpos para a sepultura, para a pedra. Então, lá nos textos natalinos já está indicando a questão da paixão, da morte de Jesus. Então, outra coisa bonita lá no tempo do Natal, Jesus ele estava envolto em faixas. O Evangelho faz questão de falar, o Evangelho de Natal, que Jesus estava envolto em faixas. Esse dado não é um dado qualquer. Também já estava nos preparando para a festa que a gente vai viver agora, a festa da Páscoa. Quando Pedro e João chegar, primeiramente vai entrar o nosso amigo Pedro e vai encontrar lá as faixas, já com Jesus ressuscitado. Sim. Então o Natal já nos prepara para esse evento. Eu gosto de um texto bíblico muito importante do Evangelho de João, o primeiro sinal, o primeiro milagre de Jesus em João, qual que é? As bodas de Caná. Maria chega e fala para Jesus, olha, eles não têm mais vinho. É claro que tem todo um significado das bodas de Caná. O que Jesus vai dizer para Maria? Chama Maria de mulher. Ainda não chegou a minha hora. Mas que hora é essa? A gente poderia se perguntar, que hora é essa? É o que nós vamos começar a viver agora, a questão da Semana Santa. Nós temos que lembrar que Jesus veio com 2 missões. Primeiro, mostrar para nós quem é o Pai, e depois mostrar a vontade do Pai. Qual que é a vontade do Pai? E como é que a gente vai saber essa vontade do Pai? Através das suas pregações, O anúncio do reino. O que é o reino de Deus? Fazer a vontade de Deus. Assim, a grosso modo, não teologicamente aprofundado, mas fazer a vontade de Deus é fazer o reino de Deus acontecer. Mas como é que eu vou saber qual que é essa vontade de Deus? Através do Evangelho, Jesus anunciava o reino de Deus de 3 formas. As libertações que ele fazia, as curas e a pregação, principalmente as parábolas. Só que a gente sabe que uma coisa bonita de Deus é que ele nunca impõe nada sobre ninguém. Ele sempre propõe. Aí que está. Deus respeita muito a liberdade do ser humano. Ele nunca impõe, ele sempre propõe. E a gente sabe que essa missão de Jesus, o começo vai ser muito legal, o começo é muito gostoso. Todos os evangelhos no começo é gostoso da gente ler, é gostoso da gente refletir, porque Jesus começa anunciando o reino de Deus de que jeito? Pelas pregações, milagres e curas.
né? Curas e libertações. Só que vai chegar um determinado momento que Jesus vai começar a exigir um pouco mais dos seus discípulos. Aí é que está. Os milagres, se a gente parar um pouco para perceber na Sagrada Escritura, os milagres começam a cessar. Jesus vai pedir para os discípulos um apoio maior, um assumir maior, e aí é a hora que o povo vai começar a debandar, né? Outra coisa bonita de Jesus, o povo esperava a vinda de um Messias vencedor, a vinda de um Messias vitorioso, poderoso, do tipo do rei Davi, que pegava a espada, cortava a cabeça e vencia e tal. Só que Jesus demonstra a sua messianidade de que jeito? No serviço, na simplicidade. Tanto que a gente vê no texto bíblico, mas quem que é esse camarada aqui? Filho de José, filho de Maria, filho do carpinteiro, não pode ser esse camarada do Messias. Sim. E aí tudo que a gente vê na Sagrada Escritura é que vão começar a aparecer os conflitos, né? Aí que começa a Semana Santa, na verdade. Sim. Vai começar a aparecer os conflitos, porque Jesus vai bater de frente com o poder da época. E aí a gente vai ver a questão lá do templo, né? Não faço da casa do meu pai casa E padre, a gente ainda brincava aqui antes, né? Que naquele tempo o povo ainda teve dificuldade de compreender, né, a proposta de Jesus, e nós ainda hoje patinamos na compreensão, né? Da sua missão, da sua mensagem, daquilo que ele quer nos transmitir. Então, por isso que é sempre um convite para a gente ir atualizar a nossa leitura, e nisso a espiritualidade ajuda muito, né? Essa tentativa de aproximação do que de fato Jesus quer nos dizer, porque assim como confrontou com aquele povo daquela época que esperava um Messias nesse molde, né, e vem Jesus com essa proposta diferenciada e o povo ficou meio perdido, né? Ainda hoje parece que as pessoas, né, querem e esperam um Deus, né, um Messias, podemos dizer, que dê a eles aquilo que eles esperam, né? Exatamente. E é onde entram os confrontos, né? Exatamente. E aí a gente vai lembrar o quê? O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, que eu não me lembro agora se é Marcos, né? O povo de casa aí depois faz uma pesquisa aí. Assim que Jesus realiza o milagre do pão e do peixe, o que o povo vai querer proclamar Jesus como rei? Mas por que eles querem proclamar Jesus como rei? Porque caiu o peixe e o pão de boa. Jesus vai dizer, não é assim, não é para isso que eu fiz a multiplicação, para vocês aprenderem a partilhar. O que Jesus queria mostrar nos milagres? Você também faz parte do reino de Deus. O reino de Deus só vai acontecer quando a gente assume. Por isso que a gente costuma dizer que o reino de Deus é um dom, mas também é uma tarefa. É um dom porque vem de Deus, mas é tarefa porque se eu não arregaçar a manga e não colocar em prática o que Jesus me pede no Evangelho, não adianta nada eu ficar rezando, meu Deus, melhora a minha família, se eu não sou o primeiro a me olhar, peraí. Mas será que como estou sendo parte do problema, eu quero ser parte da solução? Então a mudança tem que começar comigo. Aí vão começar os confrontos. O povo de Deus, os que não vão entender a mensagem de Jesus, vão começar a se afastar dele porque querem só milagre. A grande maioria queria só milagre, mas não queria assumir o trabalho de fazer o reino de Deus acontecer. Por isso que o seu programa se chama Serviço do Reino, porque é serviço. Todo mundo tem que pegar junto, né? Jesus é a cabeça, mas nós somos os membros. E todo o corpo trabalha junto. E aí vai começar a fazer confronto, é claro, com as lideranças da época, né? Aí a gente vai encontrar aquela categoria política e religiosa, os fariseus, saduceus, porque Jesus está abrindo os olhos do povo. Pegando de novo o Evangelho de João, o primeiro milagre, essa conversão de água para o vinho é um novo modo de se relacionar com Deus. Ou seja, o modo como o povo de Israel se relacionava com Deus já não estava mais dando fruto. Era a questão da lei pela lei, que depois Paulo vai falar bastante dessa questão da lei. Né? A lei ela tem que gerar vida, ela tem que gerar alegria, ela tem que gerar expectativa de vida. E o jeito como o povo estava se relacionando com Deus no tempo de Jesus já não estava gerando isso. Por isso que a gente põe em referência aí o primeiro milagre de João. Só que daí vai começar os confrontos. E Jesus já vai começar a sentir que os confrontos vão começando a aumentar. Então ele já está começando a sentir então que a cruz vai começar a aparecer no caminho dele. Né? E aí a gente vê ao longo do tempo comum, a gente vai ver mais isso na liturgia do tempo comum, que chega um determinado momento que Jesus ele vai começar a evangelizar o lado pagão. Ele vai ficar um bom tempo lá pelo lado dos pagãos, tanto que as primeiras comunidades cristãs surgiram onde? No meio dos pagãos. A primeira comunidade cristã não surgiu no meio do povo de Israel.
Atos dos Apóstolos, surgiu no meio dos pagãos. Os pagãos tiveram mais abertura de coração do que o próprio povo de Israel, que foi preparado desde o Antigo Testamento. Ele sai, faz a sua missão entre o povo pagão, aí chega um determinado momento que ele volta e começa a fazer uma caminhada até Domingo de Ramos. Ele volta para poder participar da festa da Páscoa. Lembrando que até então a Páscoa dos judeus celebra o quê? A saída deles do Egito, né? Então ele como bom judeu, ele também vai participar. E ele sabe que a entrada dele ali vai começar a provocar bastante coisa, bastante conflito. Porque ele já estava sendo procurado já, como a gente vê nos evangelhos, né? Então, agora, principalmente agora antes da Semana Santa, sempre termina seu evangelho. E arrumavam um modo de matá-lo. Sempre vai ter isso no evangelho. Ô, padre, eu acho que o grande impacto também se dá pelo fato de que são as pessoas, né, que na época eram a ponte entre o céu e a terra, né? Exatamente. Os religiosos, né, e as autoridades políticas que estão à frente do povo, que na verdade são aqueles que vão perseguir, né, e liderar toda esse complô, né, digamos assim, contra Nosso Senhor. Exatamente. Então, aí é um impacto muito grande, né? Exatamente. E aí nos ajuda a entender o que é religião. Religião, como a própria palavra fala, é ligar o ser humano a Deus. Não escravizar o ser humano conforme a vontade humana. É isso que Jesus já estava pegando aí no pé, porque as autoridades religiosas da época já manipulavam. Quando Jesus faz aquela questão do templo, que ele derruba lá as vendinhas dos vendilhão do templo, o que ele estava vendo? Que o templo, ao invés de se tornar um lugar de encontro da pessoa com Deus e do próximo, não, estava sendo um lugar de comércio, estava sendo um lugar de manipulação. Então, são coisas que Jesus ia pegando que não tinha nada a ver com a vontade do Pai, e por isso ele entra em confronto. Né? E aí, é claro, isso vai começando a surgir os conflitos. Isso já faz a gente começar a questionar. Eu ando atrás de Jesus em busca do quê? Só do milagre? Ou eu estou disposto a assumir a cruz com ele para poder construir o reino de Deus? Né? Como a gente já falou, começo da vida pública de Jesus, uma multidão, a gente até vê nos textos bíblicos, uma multidão andava de Jesus e quando chega na cruz, está quantos lá no pé da cruz? Meia dúzia, as mulheres e João. Né? Aí a gente faz aquele questionamento, cadê aquele povo que recebeu graça, bênção, cura, libertação? Jesus esperava o que da parte deles? A adesão ao projeto do reino. Só que a grande maioria pegou o milagre, enfiou no bolso e não se comprometeu. Aí fica para cada um de nós também olhar para o nosso modo de viver a fé. A gente também só quer pegar o milagre, enfiar no bolso ou quer se comprometer. Parece uma coisa muito atual, não parece, padre? Ah, com certeza. Porque a gente vê também, identifica, né, a vivência das religiosidades, mas a identificação com Jesus mesmo na vida, né, como o senhor acabou de dizer, exatamente. Quando isso começa a ser exigido das pessoas, parece que as pessoas não querem muito, né? Exatamente. Outro ponto para a gente poder entender bem a Semana Santa. Como eu falei, o povo esperava um Messias vitorioso na base do Davi. Todo mundo esperava que o Messias viesse como Davi. Davi, a gente vê na história do rei Davi, era aquele que mandava ver mesmo, matava o inimigo e prosperou Israel. Só que Jesus chega de forma simples, ele quer mostrar o Messias do serviço. Sim. E o povo começou a contrastar. Mas que bendito Messias é esse? Daquele que se me bater na cara eu oferecer a outra, caminha mais 2 quilômetros com fulano. Então isso também começou na cabeça deles a criar um conflito. Como também na cabeça dos apóstolos. Aí nós vamos chegar daqui a pouquinho no lava-pés. Pedro, ele se opôs a lavar o pé no começo. Né? Porque na cabeça dos apóstolos também, eles esperavam de Jesus o Messias vencedor, o todo-poderoso, aquele que vence só, que não passa por fracasso. E Jesus vem ensinar a gente que a graça de Deus passa pela história humana. Tudo a graça de Deus passa pela história humana, nas suas alegrias e nas suas tristezas. E aí chegamos no Domingo de Ramos. Jesus está subindo para Jerusalém para começar a sua Páscoa. E é claro que ele é recebido entre mantos e palmas. O povo estava começando a enxergar em Jesus o quê? A verdadeira religião, ou seja, a verdadeira forma de expressar a fé, de comunhão com o outro, de solidariedade, aquilo que ele já tinha mostrado através dos milagres, através das curas que ele fazia. Foram os 3 anos da vida pública de atuação. Exatamente, aí ele entra de modo glorioso, obviamente, né? O povo está esperando. Mas é aquilo, é aquele povo que estava glorificando Jesus, mas que também não tinha assumido até agora, viveu o Evangelho.
né? É aquele povo que estava vendo em Jesus a graça, mas viram tudo que Jesus falou, passou, mas ainda era um povo que não estava com o coração aberto para assumir. E aí, justamente, o Domingo de Ramos nos inicia nessa Semana Santa, né? Ou seja, tudo vai começar a manifestar quem é Jesus e a missão dele, lá no começo lá do Evangelho de João, que ele falou para Nossa Senhora, olha, ainda não chegou minha hora. O que Jesus não queria? Jesus não quer ser visto pelo milagre. Ele não quer ser visto só porque ele fazia milagre, ele queria ser visto pela ação que ele ia fazer com o outro, de solidariedade. Por isso que a gente já começa a se perguntar, o que a cruz simboliza para nós? Um traço forte da Semana Santa é a cruz, um símbolo forte. O que a cruz representa? E é bom, padre, o senhor nos falar um pouquinho sobre isso, porque a cruz, né, ela é ainda algo, né, que para muitas pessoas, até mesmo pessoas cristãs, né, que se chocam. Exato. Recentemente eu recebi na igreja uma família que não estava muito acostumada a participar. Daí a mãe falou para mim assim, olha, a minha filhinha, ela não gosta de vir à igreja porque ela olha a cruz, né, e vê o crucificado na cruz e é uma imagem que choca, é uma mensagem, né, de dor, de sofrimento. Daí, né, eu falei, mãe, é importante catequizar a criança, ensinar o significado disso, senão ela vai olhar e vai ficar com a primeira mensagem que aquilo diz, sem entender o que aquilo significa. Então, padre, como que a gente pode dizer para as crianças ou para as pessoas, numa linguagem mais simples, o significado da cruz? Certo. A cruz ela tem dois significados importantes. Primeiro, mostra a nossa limitação humana, aquilo que a gente pode ser de pior, costumo dizer. Né? A cruz mostra o sofrimento humano. Aquilo, de uma forma infantil, você tem que mostrar para a criança que o mundo também não é colorido, feito bola de sabão, tem suas dificuldades, né? Sim. Né? A cruz mostra para nós a dificuldade, a fragilidade humana, a maldade humana. Mas, ao mesmo tempo, a cruz também mostra o quê? O amor de Deus por nós. Um Deus que não veio chegar para nós e perguntou, escuta, você quer que eu morra por você? Não, ele morreu de forma gratuita, ele se entregou de forma gratuita. Então, ao mesmo tempo que a cruz nos mostra até que ponto chega a maldade humana, a cruz também nos mostra o quê? Também o amor de Deus. Nós devemos mostrar a cruz como fonte de solidariedade. Quando você está no hospital internado, você vê uma cruz lá no hospital, o que você vai pedir? Ó, Jesus, me cura, o Senhor passou pelo sofrimento, o Senhor sabe o sofrimento. Jesus, humano em tudo, com exceção do pecado. Jesus experimentou todo o sofrimento humano, sabe o que é abandono, sabe o que é tristeza, sabe o que é fome, sabe o que é sede, sabe o que é traição. Então a cruz, em primeiro lugar, mostra para nós a nossa fraqueza humana, as nossas dificuldades de saber lidar com as nossas fraquezas, a maldade que a gente faz muitas vezes de forma gratuita. E por outro lado, a cruz também quer mostrar o quê? Quer mostrar o amor extremo de Deus por nós, e que não nos abandona, a ponto de dar aquilo que ele tinha de mais precioso, que é o seu próprio filho. Qual mãe está disposta a dar um filho para a salvação de uma humanidade hoje? A pessoa, se chegar para Deus, descesse para uma mãe, escuta, eu quero que seu filho morra pelo bem da humanidade. Você está disposto a doar seu filho? Como foi Abraão. Sim. É claro que Deus não vai fazer isso, como não fez em Abraão, mas a cruz representa solidariedade, disponibilidade, a cruz representa doação, que esse é o princípio de Jesus, é a doação, é a solidariedade. É o que vai ser manifestado no lava-pés, né? Sim. A gente vai chegar lá no lava-pés que Pedro não entendia isso. Como que pode o mestre lavar o pé do seu discípulo? Aí que Jesus vai falar, filho, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e quero que vocês façam a mesma coisa. Por isso que no Evangelho do lava-pés fala, olha, ele tira o manto e põe um avental. O manto é sinal de realeza, manto é sinal de superioridade. Avental é sinal de serviço. Então, são esses textos, são essas coisinhas básicas dos evangelhos de cada dia que vai mostrando para nós. Jesus quer mostrar, ser católico, ser cristão só tem sentido se você está disposto a servir. Se você está disposto a servir, você vai ver a coisa crescer. Se você só quer saber, não venha a nós no vosso reino nada, você não vai ver muita coisa. E esse é um dos evangelhos mais ricos, né, padre? Bonito, dessa atitude bonito. de Jesus de, né, transmitir para o ser humano esse significado do serviço, né? Exatamente. E hoje as pessoas parecem que estão meio, né, distantes dessa realidade de colocar, as pessoas querem ser servidas, né? A gente sempre escuta falar, né? Exatamente. Eu quero mais ser servido do que servir, mas
aí tem um grande significado e propósito de Jesus para a nossa vida, né? A Semana Santa quer mostrar isso para nós. Só tem sentido ser cristão se você está disposto a servir. Se você está disposto a construir junto. Reino de Deus se constrói junto. Né? Não é só esperar que o milagre aconteça. Não estou dizendo que milagres não acontecem. Acontece. Mas nós não pode ter uma fé só pautada no milagre. Só pautada no milagre, de forma alguma. É quando a gente começa as nossas mudanças internas e vai começando a mudar o meio nosso, e isso, o ideal é que isso comece a fazer as mudanças externas também. Né? Eu mudo dentro da minha casa para a minha comunidade melhorar e para a sociedade melhorar. Mas enquanto eu não começo comigo... E olha, Semana Santa, então, né, se aproximar desse mistério de Jesus, a gente tem visto que tem tudo a ver com uma experiência de vida, né? E vida que vai se transformando, cada vez mais se configurando, né, a vida de Nosso Senhor. Agora, nós estamos aí, plena Semana Santa, o Padre tem nos ajudado aí nessa grande catequese também, né, para nos ajudar a experimentar melhor esse mistério. Nós não estamos, né, vivenciando aí, como todos os anos, as procissões, né, aquelas, nós chamamos de paraliturgia, Padre, essas... porque o senhor entrou agora na primeira celebração do Tríduo Pascal, que é a quinta-feira, né? A quinta-feira com a cerimônia do lava-pés, a instituição da Eucaristia, que depois o senhor pode falar um pouquinho sobre ser uma celebração só, né? Em 3 momentos, celebração só. Mas e essas paraliturgias, então, que normalmente acontece, né? Que o nosso povo vivencia com tanta fé na Semana Santa, via sacra, procissão do encontro, né? Tem um dia certo? Por exemplo, na segunda-feira se celebra nessa paraliturgia esta celebração. Terça-feira ou quarta-feira, ou não tem nenhuma definição da igreja, cada comunidade celebra do jeito que achar melhor. Como que é? Bom, a liturgia da Semana Santa, como a gente conhece, ela começou no século IV. No século IV, que a igreja começou a pegar esses momentos de Jesus e colocar em uma ordem cronológica, como a gente conhece hoje. A gente sabe que as primeiras comunidades cristãs, né, século I, século II, só celebravam a Páscoa, a comunhão, a Eucaristia, ou a missa, como a gente fala, né? Eles se reuniam nas casas e faziam a partilha do pão, fazia a escuta da palavra e a partilha do pão, a Eucaristia, a missa como a gente conhece. Lá para o século IV, que se começa então a vivenciar primeiro só o Tríduo Pascal, só os 3 dias, né? A quinta, sexta, sábado em vista do domingo. Depois, com o correr da vida, lá da caminhada litúrgica, eles começam a fazer essa Semana Santa, a começar a elaborar essa Semana Santa. Então é claro que a Semana Santa é organizada de forma cronológica, a entrada triunfal de Jesus, tudo isso que a gente já conhece. Temos aí essa liturgia oficial da igreja e temos a paraliturgia, uma liturgia paralela oficial, que vem do quê? Do costume do povo. A gente sabe que a nossa liturgia que a gente vive aqui no Brasil, ela veio importada da onde? De Portugal. Né? Nós somos frutos da descendência de Portugal. E cada região do país, cada povo, faz a sua paraliturgia. Por exemplo, a gente tem lá a procissão do Fogaréu em Goiás ou em Minas Gerais, que quer mostrar aquele momento do que Jesus é preso. Isso é uma paraliturgia, ela não está na liturgia oficial, mas aqui também eu nunca vi pelas nossas comunidades essa procissão do Fogaréu. Exato, tem de madrugada, povo encapuzado, para ver a questão aí da prisão de Jesus. Eles vão pegar cenas dos episódios da passagem de Jesus e vão fazer uma paraliturgia. Tudo que ajuda a gente a entender, a rezar a Semana Santa é bonito, é legal, válido. É válido, validíssimo. Então, cada região vai ter a sua paraliturgia. Nós temos lá uma celebração que geralmente acontece na segunda ou na terça, a celebração lá das 7 palavras de Jesus na cruz. É uma paraliturgia. A gente quer meditar as últimas palavras de Jesus na cruz. Nós temos a procissão do encontro, é uma paraliturgia, né? Aquele que a gente vai meditar o encontro da mãe com o filho. E aí a gente vai trabalhar em cima a realidade da mãe. Que por sinal ajuda muito na espiritualidade das pessoas, né? Exatamente. Porque resgata, né, a Nossa Senhora das Dores, né? Exatamente. Nossa Senhora, que nosso povo tem um carinho tão grande e traz ela para essa experiência do Salvador, né, de Nosso Senhor. Então, a procissão do encontro também ela é muito significativa, né? O povo sente muita falta, né, desse. O ano passado sentiu porque não foi possível, agora esse ano de novo nós vamos sentir. Mas
dá para acompanhar, né, padre? As paróquias Com certeza. estão se movimentando para oferecer uma Semana Santa transmitida, é claro que com as limitações, mas Exatamente. o povo pode participar, né? E deve participar. E depois, em cada diocese, em cada paróquia, tem as suas próprias paraliturgias. Vamos pegar aqui a paróquia Santo Antônio nosso, né? Antigamente, é uma coisa incrível aqui na arquidiocese. Todas as paróquias têm a sua Semana Santa, mas todo mundo chega no começo da noite, ia todo mundo na procissão do Senhor Morto do Santo Antônio, da matriz. Né? A matriz Santo Antônio é a nossa matriz primeira, né? Uhum. Então tinha o costume antigamente que o povo rezava em casa, mas a procissão ia na matriz. Então tem gente que faz a procissão do Senhor Morto na sua paróquia, mas de noite está indo na matriz. Sim. Para fazer lá o famoso beijamento do Senhor Morto. É uma paraliturgia. Ou seja, faz todo um velório como é quando o ente querido nosso morre. E aqui tem uma história engraçada. Aqui, E é impressionante o número de pessoas que Sim, participam, né, padre? Eu, a muito. primeira vez, eu não cresci vindo aqui para o centro, mas na paróquia onde eu cresci, que é mais distante, rural, mas a primeira vez que eu vim à noite, eu fiquei surpreso vendo a primeira procissão, né, as ruas do centro de Guaratinguetá tomada pela multidão, né? Impressionante. E aqui tinha um costume engraçado. Se colocava moeda antiga no esquife do Senhor Morto e o camarada pegava uma moeda atual, colocava na esquife e pegava a antiga. Olha para você ver como é que já é um costume antigo isso aí. Desde o tempo do Rodrigues Alves, presidente do Brasil. Né? Para quê? Essa moeda simbolizava a questão de fartura, de saúde, pedindo saúde para o Senhor Morto. Olha só. Então, a gente tem muitas paraliturgias aí, por essa Minas Gerais afora, Goiás afora, né? Uhum. Que ajuda a entender a Semana Santa, todo o sofrimento humano de Jesus em vista da nossa ressurreição, da nossa e da de Jesus, né? Porque a gente teve esse tempo da quaresma todo para se preparar, uma boa confissão, etc e tal, porque tem certas dimensões da nossa vida humana que precisa ressuscitar, seja afetiva, seja religiosa, seja a comunhão com alguém, que precisa ressuscitar, que está morto. Por isso que a gente quer ressuscitar com Jesus. Por que todo ano a gente tem que celebrar a ressurreição de Jesus? Porque se a gente olhar para a nossa caminhada de fé, alguma dimensão da nossa vida humana precisa de ressurreição. Sempre precisa, né, padre? Com certeza. É o dinamismo humano, então, muito bom. O padre acabou de retomar aqui para nós, né, a importância de ter feito esse caminho, né, essa preparação dos 40 dias aí, que é a nossa quaresma, para que não seja um tempo simplesmente vivido de qualquer forma. E nós tivemos aqui, você pode também procurar aí, né, nos links aí do nosso programa, no site da TV Web Frei Galvão, a presença do Padre Renan também falando aqui conosco e dando também uma catequese muito grande sobre esse tempo da quaresma. E agora aqui, né, nós estamos falando sobre a Semana Santa. Então, muito bem lembrado pelo Padre Carlinho. Aproveite aí essa contribuição que o Padre Renan também nos deu, porque o tempo da quaresma é importante. Agora, a Semana Santa, que cada um de nós possa viver, né, para ressuscitar, é a dinâmica da vida. Nós sempre temos alguma coisa para ser melhorado na nossa caminhada, e como a gente viu logo no início da conversa, né, e pela própria exposição do Padre Carlinhos, como que a vida de nosso Senhor, né, tudo isso a gente não faz como uma religiosidade vazia, sem sentido, somente pelo rito, né, mesmo porque a gente estaria cometendo os mesmos erros que cometeram os judeus naquele tempo de Nosso Senhor, né, que ele criticou, que ele disse que não é assim, a relação com Deus tem que ser diferente. Então, para que a gente não caia nesse mesmo erro, a vida, né, a paixão, a morte de Nosso Senhor tem que falar na nossa vida. E, Padre, agora para encerrar o nosso programa, o Tríduo Pascal, né, começou, o senhor falou da noite da Santa Ceia, a Sexta-feira Santa, para então vivenciar o domingo de Páscoa. Deixa aí para a gente uma indicação para o nosso povo, uma reflexão final para a gente encerrar o programa. Olha, todos os textos pascais vão mostrar uma coisa para nós interessante, a dificuldade do povo de crer na ressurreição. Por que é difícil crer na ressurreição? Porque não tem como você comprovar de forma racional. A Páscoa, a ressurreição, é dado de fé. É dado de fé. Então tem um texto muito bonito já no domingo da ressurreição, né, que fala do raiar do sol, né, o raiar do sol. O camarada que trabalha à noite, o vigilante noturno, o que ele quer ver para ele poder se alegrar? É o raiar do sol, ou seja, é a hora que ele vai poder ir embora para casa descansar.
A Semana Santa, de segunda a sexta, a gente vê a escuridão, a tristeza humana, o sofrimento, a dor. O Domingo de Ramos é esse raiar do sol. Então, uma coisa que, para que a Páscoa aconteça na nossa vida, tem que ter a fé, é a crer. É crer, é se colocar na mão de Deus e deixar Deus agir. A Páscoa é o nosso ressurgir junto com Jesus. Deixamos o lado velho e estamos assumindo de novo aquilo que nós somos por essência. O que nós somos por essência? Livro do Gênesis, imagem e semelhança de Deus. Ao longo da caminhada, a gente muitas vezes manchou, sujou, estragou essa imagem e semelhança de Deus. E agora a Páscoa nos ajuda a ser de novo o que nós somos, por essência, imagem e semelhança de Deus, né? Você pode ver a dificuldade de Pedro e dos outros apóstolos também de crer na ressurreição. Eles não acreditaram já de pronto, não. Eles também tiveram um processo dele, do famoso encontro com Cristo ressuscitado. Então, eu desejo a todos nesse tempo de Páscoa que cada um de nós tenhamos esse encontro pessoal com Cristo ressuscitado, que vai acontecer de diversas formas, né? Cada um vai ter o seu momento com Cristo ressuscitado, de relembrar aquilo que a gente não pode perder, que somos imagem e semelhança de Deus. Só que precisa ter fé, porque não dá para provar racionalmente a ressurreição. Pode perguntar até para o Santo Padre o Papa. Como é que o senhor vai provar racionalmente? Não tem como. No canto do Exulte, naquela Tudo no Escuro, em que é apresentado o Círio Pascal, fala-se que só a madrugada foi testemunho da ressurreição de Jesus. Só a madrugada. Ela que teve o privilégio de ver Jesus ressurgindo. Amém, amém. Meu irmão, minha irmã, você é a imagem e semelhança de Deus, nos reafirmou aqui o Padre Carlinhos, baseado na própria palavra de Deus. Acredite nisso, nós somos imagem e semelhança de Deus. Façamos a experiência ao longo dessa semana, hoje é quarta-feira, participe aí com a sua família, da sua casa, são as condições que nós temos, né? Viva a Semana Santa, conforme você pode vivenciar aí na sua casa, com muita mística, com muita fé, com muita espiritualidade, e espere como o vigia da noite, como disse o padre, espera o raiar do sol. Deixe esse sol iluminar a sua vida. Analise bem aí o que precisa ser enterrado, o que precisa ser ressuscitado, o que precisa imperar na sua vida. É o amor de Deus. Então, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Tenha aí uma excelente Semana Santa, com muitos frutos, para que no domingo próximo, domingo da Páscoa, Jesus esteja presente na sua vida. Deus abençoe você. Padre, pode nos dar a bênção, por favor? Vamos lá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, aquela que sempre acompanhou toda a vida do seu Filho Jesus, no silêncio, na oração, mas também atuando. Vamos pegar Nossa Senhora cuidando de Jesus na sua infância, Nossa Senhora acompanhando toda a vida pública de Jesus e Nossa Senhora também aos pés da cruz. Ela nunca deixou Jesus abandonado e que a gente não deixe também os Jesus de hoje abandonado. Pela intercessão de São José, também que teve uma participação muito importante também na vida de Jesus, né? Ajudou aí a ser o guardião do menino Jesus, para que também ele pudesse realizar a sua ação evangelizadora. A bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa Semana Santa para todos e uma boa Páscoa. Boa Páscoa. Prova de amor maior não que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior.